Só lembrando os irmãos que essa mensagem de hoje, para os irmãos que são líderes de célula, ela vai ser aplicada só em agosto, porque nós teremos a partir da semana que vem recesso das células, né, conforme já o calendário da igreja, né? Se você é líder, você deve ter um calendário. Então, a partir da semana que vem, estamos em recesso nas células. Então, o que acontece? Essa mensagem de hoje, você vai aplicar quando a célula retornar, na primeira ocasião em que a célula estiver, ou o pequeno grupo multiplicador estiver reunido, que provavelmente vai ser no começo de agosto, tá? Qualquer dúvida que você tiver, procura a Cíntia, ela vai te orientar. Estamos trabalhando com esse tema dentro do macro tema que nós estamos pensando aqui, que é a igreja. Estamos pensando na nossa vida em comunidade e continuamos dentro da ideia de que vida em comunidade exige de nós algumas coisas. E volto a trazer aqui os dois textos da semana passada que servem de preâmbulo para a gente começar a trabalhar a palavra de Deus no nosso coração. Tem duas palavras muito importantes no texto de Atos 2:42 e Efésios 4:3. Eles se dedicavam à vida em comum. Vida em comum exige da gente dedicação. Não pense você que na igreja vai ter uma vida em comum satisfatória se não houver dedicação por parte dos irmãos. E Efésios 4:3 diz o seguinte: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Esforcem-se, portanto, para continuar unidos desse modo. Então, o nosso esforço é para manter aquilo que o Espírito já fez conosco, tá ok? Então, tem as duas palavras-chave aí, dedicação e esforço. Sem essas duas coisas da sua parte, as coisas não acontecem, tá? A comunidade ou a comunhão verdadeira, ela não acontece. Então, hoje, nós vamos, mais uma vez, pontuarmos uma situação importante aqui. A vida em comunidade exige, e esse é o tema de hoje, humildade. Nós precisamos ser pessoas humildes. Num primeiro momento, irmãos, não vamos confundir a palavra humildade, porque muitos de nós têm uma ideia sobre humildade que talvez não vai de encontro àquilo que é a proposição bíblica com relação à humildade, tá? Ser humilde não é pura e simplesmente ser uma pessoa simples, uma pessoa calada, introspectiva, porque às vezes a gente erra, a gente vê uma pessoa ali simplesinha, quietinha, e a gente pensa que por ser desse jeito, ela é humilde. Às vezes ela não é humilde, ela só é quietinha, simplesinha. Às vezes a gente confunde humildade com pobreza, não é mesmo? A gente fala assim, olha, que pessoal humilde. Você está querendo falar que pessoal com escassez de recurso financeiro, né? Que pessoal pobre, que pena. Mas você, para não ficar muito, digamos assim, muito feio, né? Você troca a palavra por humilde. E humildade não é pobreza no mais alto grau da palavra, principalmente na questão bíblica, né? Humildade também não é timidez, porque às vezes você pega uma pessoa super tímida e você olha para ela e fala assim, ó, tá ali uma pessoa humilde. De repente, aonde ela não é tímida, você vai descobrir que ela não tem nada de humilde, nada de humilde. Então a gente precisa, num primeiro momento, já ter uma ideia clara do que é humildade, porque senão a gente erra, tá ok? A gente erra no proceder. Para entender melhor o termo, vamos pensar aqui no oposto. Vamos pensar no antônimo da questão de humildade. Antônimo de humildade seria mais ou menos a questão de ser presunçoso. Uma pessoa presunçosa, uma pessoa cheia de si, cheia de convencimento, uma pessoa que acha de verdade mesmo que sabe mais do que todo mundo, né? Uma pessoa que tem um orgulho obstinado dentro da alma, uma pessoa arrogante. Então, a humildade bíblica, ela está muito mais ligada com o antônimo destas características aí, ou seja, presunção, convencimento, orgulho obstinado e arrogância. Todas essas posturas, todas, a gente não precisa ser expert para saber que uma pessoa presunçosa, uma pessoa que se acha, né, que é dono da verdade, convencido, uma pessoa orgulhosa e uma pessoa arrogante, você sabe muito bem que não tem como você ter comunhão com uma pessoa desse tipo. Não tem. O grande ensinamento aqui dos nossos estudos, ele tem a ver com você.
A gente sempre joga para a terceira pessoa, a gente sempre joga para o outro, mas você precisa entender e se autoavaliar para ver se você não está sendo assim, porque na verdade a Bíblia vai orientar você de uma outra forma. Então, ou seja, esse tipo de atitude vai acabar nos trazendo grandes problemas na vida em comunhão. Como disse o autor, vai construir barreiras, muros entre eu e você. Se eu sou uma pessoa arrogante com você, o que vai acontecer no fundo da sua alma? Você vai falar assim: com esse pastor não dá, esse pastor acha que sabe tudo, esse pastor ele não tem nada de humilde, né? Esse pastor aí é uma pessoa muito arrogante, ele não escuta ninguém, esse pastor é isso e aquilo. Ou seja, você começa a levantar um muro, e daqui a pouco está você lá do outro lado, eu desse lado aqui, e o que acontece? Como é que nós vamos ter uma comunhão, que é a proposição bíblica para nós, uma comunhão humilde? Eu preciso entender que a humildade é algo que Deus espera de mim, né? Então eu preciso me policiar com relação a isso. A humildade, ela constrói pontes. Essa figurazinha aí, ela vai exatamente aonde eu quero chegar aqui hoje. Quando existem duas pessoas humildes, essas duas pessoas, elas conseguem viver juntas, elas se esforçam para viver juntas, elas trabalham para viver juntas. E a humildade, ela não constrói muros, a humildade constrói ponte, ela liga uma pessoa à outra. Então, eu e você, a gente precisa ser muito, muito humilde mesmo, né? Alguém também disse de uma maneira até poética, eu achei até gostoso, por isso que eu coloquei aqui no esboço: humildade é o bálsamo que acalma e suaviza as relações, né? Aquele bálsamo, aquele remédio que suaviza as relações sociais, interpessoais dentro da igreja. Como é bom, gente, como é bom trabalhar com gente humilde. Em qualquer área do mundo, como é bom você trabalhar com gente humilde. Como é fácil trabalhar com gente humilde. Se você já trabalhou com uma pessoa muito arrogante, você sabe muito bem do que eu estou falando. É muito difícil, é pegajoso. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o possível para não trabalhar com esse tipo de pessoa. Aí dentro da igreja, onde nós temos uma proposta de vivermos juntos, numa união, né, numa comunhão verdadeira, numa comunhão de felicidade autêntica, aí você bate de cara com uma pessoa assim, ou pior, você é assim. E aí o que acontece? Aquela coisa gostosa que todos nós esperamos ter dentro da igreja, isso nunca acontece. A gente precisa de humildade. Vamos dar uma olhada aqui num texto bíblico que vai servir de parâmetro para a gente hoje. 1 Pedro capítulo 5, verso 5, a parte B, e depois nós vamos olhar a parte C. O texto vai dizer: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é uma postura de humildade. Ou seja, essa é a roupa que eu tenho que vestir dentro da comunhão autêntica e verdadeira. A roupa da humildade. Pegando aqui aquela ideia da armadura que o apóstolo Paulo traz, né? Pegue aí, coloque a armadura de Deus, isso, aquilo, para você estar pronto para enfrentar as batalhas, as suas batalhas espirituais, né? De uma forma, da mesma forma na questão ilustrativa, a ideia é: vista uma roupa de humildade para você viver bem dentro da casa de Deus, porque só assim a gente vai experimentar, nutrir e vivenciar mesmo uma comunhão tão gostosa quanto a gente sonha. Porque no fundo todo mundo quer ter uma igreja, onde exista um clima de humildade verdadeiro, não aquela coisa fingida, aparente, né? De jeito nenhum. Olha a continuação do texto, que no meu modo de entender é mais difícil ainda, mais complicado. No finalzinho do texto vai dizer o seguinte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vamos pensar um pouquinho nesse texto, vamos com calma. Deus se opõe aos orgulhosos. O que é oposição?
Oposição é você nunca ter praticamente um acordo entre. Nunca ter. Sempre um fala A, outro fala B. É uma luta. É uma luta. Existe oposição de todas as maneiras. Existe oposição de palavra, existe oposição de gestos, oposição de atitude, oposição de mentalidade. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele se opõe aos orgulhosos. E a gente já viu que orgulho é antônimo de humildade. Aí é uma luta, não é? É você falando A e Deus falando B. É você falando C e Deus falando D. E você vai viver uma vida desse jeito. Eu até coloquei no esboço hoje para você levar para casa e pensar. Quem você acha que vai ganhar essa luta? Quem? Quem vai ganhar a luta que o texto diz aí que Deus se opõe aos orgulhosos? Se você tem traços de orgulho, você precisa pedir a Deus para Deus quebrar isso em você. Precisa quebrar. Tá? E às vezes, eu vou falar sobre isso no final, mas só para dar uma... Às vezes a gente pensa que a gente não é orgulhoso. Às vezes a gente pensa que não é arrogante. Às vezes a gente pensa que nós não somos os que acham que sabem tudo e sabem melhor do que os outros. Às vezes a gente pensa assim, a gente tem um autoconceito meio falho acerca de quem nós somos de verdade. Um dia, compartilhei isso esses dias com alguém da igreja. Um dia, eu era um pastor bem jovem ainda, lá em Foz do Iguaçu, meu primeiro ministério. Eu peguei o pessoal mais jovem da igreja e eu fiz uma enquete com eles, assim, para eles se auto-enxergarem à luz do que os outros pensavam a respeito deles. Ou seja, eu fiz um questionário de umas 30 perguntas. E daí eu espalhei esse questionário para todo mundo, então cada um escreveu o nome lá em cima. Silvio. E aí eu fiz algumas perguntas do tipo assim: você acha que a pessoa acima é assim? Sim ou não? E aí o que aconteceu? Eu distribuí esse questionário para todo mundo que estava lá, devia ter uns 20 jovens mais ou menos. E aí eu fui questionando. Você acha que essa pessoa é humilde? Você acha que essa pessoa é assim? Você acha que a pessoa sabe? Tal. E foi lá umas 30 perguntas. E aí todo mundo ficou meio chocado. Chocado com o que as pessoas falaram a respeito dele. Todo mundo ficou meio chocado. Porque olharam assim e falaram assim: nossa, mas eu não sou assim. E aí eu disse assim: talvez você pense que não é assim, mas é isso que as pessoas estão enxergando em você. Você precisa se corrigir. O objetivo era fazer a pessoa a ter uma autoanálise de si mesmo. Porque às vezes a gente fala que nós somos. Eu sou humilde. Eu sou humilde. Até hoje eu não conheci uma pessoa que disse assim: eu sou arrogante. Não conheço. Alguém já fez isso com você? Né? Mas então cadê eles então? Então o mundo não existe. Os arrogantes existem. Eles estão aí. Só que eles pensam que não são. Eles estão iludidos, enganados. Então a Bíblia vai dizer que Deus vai bater de frente contra esse tipo de gente. Ou seja, uma luta desigual. Nada do que você quiser vai dar certo, porque Deus está se opondo a você. Qualquer projeto que você pensar na sua vida, Deus está brigando com você. Deus não vai abençoar. Eu costumo dizer que a mão de Deus sempre está na nossa vida. Sempre. Ou está pesando, ou está abençoando. Sempre ela está. Então, às vezes a gente precisa enxergar esse negócio. Que às vezes a gente está aí vivendo uma batalha com o Espírito Santo de Deus, sem entender por que as coisas não acontecem. Talvez, a raiz de tudo isso seja orgulho, seja presunção, seja arrogância ou coisa do gênero, ou seja, aquilo que não é humildade na sua vida. Aí o texto vai dizer que Deus concede graça aos humildes. Graça é algo abençoador. Graça é algo que você ganha de Deus, mesmo sem você merecer. Então, só por esse versículo, irmãos, não precisava ter mais nada na Bíblia falando de humildade. Mais nada, não era necessário. Só com esse verso, isso deveria ser o suficiente, pelo menos para a igreja, ou seja, para mim e para você, para nós desenvolvermos humildade na nossa vida acima de qualquer coisa. O orgulho, ele obstrui a graça de Deus em nossa vida, e sem a graça de Deus, algumas coisas vão acontecer. Nós não vamos crescer, porque Deus vai estar batendo contra a gente não cresce espiritualmente de jeito nenhum, nós nunca seremos transformados,
Porque se Deus está se opondo a gente, Ele não está derramando da sua graça, não está derramando da sua bênção, então eu não consigo crescer e não consigo ser transformado. Eu nunca vou ter cura na minha vida, nunca vou ser curado, restaurado, porque Deus está se opondo a mim. Eu não vou conseguir ajudar ninguém, porque na verdade Deus está se opondo a mim. Eu não estou recebendo a graça que Ele prometeu para os humildes. Vamos ver aqui como que a gente desenvolve essa questão de humildade de uma maneira prática, tá? Vamos ver aqui alguns pontos que eu acho que são interessantes e que você pode crescer com isso. Primeira coisa, aquilo que a gente sempre tem falado aqui, admitindo fraqueza. No sentido de você enxergar que, olha, eu sou carente da graça de Deus. Quando você tem essa atitude, por si só você já está sendo humilde. Você já está dizendo, eu sou dependente de Deus. Sou dependente. Eu não sou nada melhor do que ninguém. Ou seja, quando eu admito a minha fraqueza, quando eu tenho consciência plena de quem eu sou, quando eu não fico me colocando num patamar que na verdade eu não estou lá, aí já é um passo aí para a gente desenvolver a humildade na nossa vida. Aí vem na mesma linha, mas uma coisa que é mais difícil, que é o quê? Sendo paciente com a fraqueza do outro. Aí o bicho pega, porque às vezes até admitir a própria fraqueza, a gente ainda tem condição emocional para isso. O problema é quando nós não temos condições emocionais de olhar para o outro e ser paciente com a fraqueza do outro. Ser misericordioso, gracioso com a outra pessoa que está aí vivendo uma fraqueza. Vivendo uma fraqueza. E às vezes até pagando o preço de uma fraqueza na vida dela. Então, você tem que admitir as suas, mas mais importante, querido, olhe para o outro com um olhar gracioso. Olhe para o outro como uma pessoa que não é nada diferente de você. Porque quando você é arrogante e presunçoso, você tem uma autoimagem errada de si mesmo. Você pensa que você é melhor. E quando você faz isso, você trata os outros de cima para baixo. Trata os outros de cima para baixo. Você começa a ser legalista. Você começa a ser legalista. E não tem gente que Jesus bateu mais na cara, quando a gente olha na Bíblia, do que os legalistas. Jesus bateu na cara dos fariseus, porque eles eram extremamente arrogantes. Não tinha nada de humildade. Por quê? Porque eles se julgavam melhores do que os outros. Eles não tinham esse negócio de fraqueza. Não, que fraqueza. Eu sou eu. Né? Eu jamais. Eu estou acima de qualquer coisa. E eles tiveram muita dificuldade. Por isso que apontavam o dedo para o erro dos outros de uma maneira muito fácil. Muito fácil. Então, por favor, seja paciente com a fraqueza do seu irmão. Porque do mesmo jeito que você tem a sua, ele tem a dele. Talvez só vai mudar um pouco. Né? Só vai mudar ali o estilo. Você tem uma e ele tem outra. A outra coisa, estando abertos a admoestações. Se eu descobrir que a admoestação é você ser tratado aí, né, advertir, censurar ou repreender alguém, mas com brandura. Essa palavra é muito usada dentro da igreja, né? Admoestar. Lá fora ninguém usa isso aí. Lá fora as pessoas usam qualquer outro tipo de palavra, né? Advertência, né? Censura. Lá não se usa. Nós vamos aqui admoestar o fulano de tal. Não. Admoestar está ligado a você fazer, corrigir de uma forma branda, com calma, né, com brandura no coração. Essa admoestação é algo que a igreja precisa fazer. Então, eu e você, a gente tem que estar aberto. Quando eu digo aberto à admoestação, não é você admoestar alguém. Não, é você se deixar ser admoestado por alguém. Ou seja, você se colocar na posição de quem está sendo chamado a atenção. E aí então você está aberto para isso. Você estar aberto para isso. Porque é muito fácil falar assim, eu vou lá e vou chamar a atenção do fulano.
certo? Aí você vai chamar a atenção do fulano, aí o fulano sobe nas tamancas com você. Aí o que acontece? Já acontece um choque, já acontece uma briga, já sabe Deus aonde que pode parar um negócio. Se a pessoa que está sendo admoestada, se ela está aberta para isso, no sentido de abaixar a cabeça e falar, olha, fulano de tal veio aqui me corrigir. Então se ele veio me corrigir, qual é a minha postura? Eu vou abaixar a cabeça e vou ouvir a correção. Estar aberto a admoestações é você de fato ter essa postura. Eu não sei para quem que eu disse alguma coisa parecida nesses últimos dias, mas a gente brinca no meio pastoral que para você conhecer, discernir um bode de uma ovelha, é só você dar uma cajadada na cabeça. Se você der uma cajadada na cabeça, se for ovelha, vai abaixar a cabeça. Se for bode, ele vai investir em você. Certo? A gente brinca, mas é verdade. A pessoa que não está aberta a receber uma censura, a pessoa que não está aberta a receber aquilo que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. A gente tem que corrigir uns aos outros. Mas como corrigir, sendo que as pessoas não estão abertas à correção? Como corrigir se as pessoas acham, não, olha, o que você tem a dizer para mim não vale nada, porque eu sou dono da razão, eu sei, eu cuido da minha vida, você não tem nada a ver com a minha vida. Então como que nós vamos nutrir um ambiente, uma comunhão autêntica, verdadeira, se eu e você estamos fechados à admoestação? Não tem como. Eu preciso trabalhar isso na minha vida e você precisa trabalhar isso na sua vida. Porque o dia que você chegar e me corrigir, o que eu vou fazer? Eu vou dar ouvidos e eu vou falar, olha, se eu puder, eu vou tentar fazer o máximo possível para me corrigir. E no fundo eu deveria agradecer a pessoa e falar, que bom que você teve coragem de fazer isso. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não tem coragem de fazer isso. No meio da igreja, não. Você pode fazer isso em qualquer outro lugar, mas na igreja é um pisar em ovos que, meu Pai do céu, ninguém quer corrigir ninguém. Por que as pessoas não querem corrigir ninguém na igreja? Porque as pessoas não estão abertas. Quando você começa a falar, a outra pessoa já sobe nas tamancas e, se deixar, ela manda a mão na sua cara. Né? Não talvez literal, mas figurativamente falando, ela faz isso. Porque as pessoas não estão abertas. Você precisa estar aberto a admoestações, assim você vai desenvolver a sua humildade. Mais um aqui. Não imaginarmos que somos os donos da verdade. Se você não imaginar que você é o dono da verdade, você já está dando um grande passo, um passo de humildade muito grande. Mas como é difícil esse negócio, né, gente? Todo mundo acha que está certo. Todo mundo acha que sabe mais do que o outro. Todo mundo acha. Quem trabalha com aconselhamento é um trabalho muito complicado e muito difícil. Porque geralmente as pessoas vêm para um aconselhamento, num aconselhamento normal, tá? Sem problemas. Um aconselhamento normal, como eu devo fazer, tal. Geralmente a pessoa já vem com uma linha pronta. Ela só está buscando alguém para chancelar aquilo que ela quer fazer. Então eu já sei o que eu vou fazer, mas eu vou lá me aconselhar com o Moreno e vou lá sentar com ele, vou perguntar para ele. E eu espero que o Moreno esteja na mesma linha que eu. Todo mundo faz isso. Porque na verdade daí fica aquela coisa, não, tá vendo? Eu estava certo. Eu estou certo. Eu só tive alguém que chancelou aquilo que eu já queria fazer. Só isso. O grande problema é que quando alguém chega para a gente e fala assim, escuta, mas não é bem por aí. Aí você já começa a levantar um murinho ali. Começa a pegar a pazinha, a colher de pedreiro e levantar o murinho ali, até que daqui a pouco você sai, né? Às vezes você é até educado com a pessoa, mas você sai de lado falando assim, eu vou me aconselhar com outra pessoa, essa pessoa não sabe de nada. Porque no fundo você já tinha tomado a decisão. Você só queria alguém para aliviar um pouco a sua consciência. Queria alguém para bater o carimbo naquilo que você já tinha tomado de decisão e de postura. Então a gente precisa imaginar que nós não somos donos da verdade.
Precisamos comprar essa ideia. Quando eu vou me aconselhar com alguém, quando eu vou receber uma advertência de alguém, eu tenho que abaixar a cabeça e entender, seja essa pessoa quem for, que essa pessoa pode me ajudar. Por mais simples que ela seja. Por mais simples. Porque Deus, Ele pode usar todas as coisas e todas as pessoas para abençoar a gente, irmãos. Quando nós estamos totalmente no centro da vontade de Deus e querendo fazer a vontade de Deus, Ele usa todas as coisas, irmãos. Todas. Até a pessoa mais humilde, mais simplesinha, que não tem nada para te dar. De repente, Deus usa aquela para abrir o seu horizonte, para abrir os seus olhos para uma verdade que Deus gostaria que você soubesse. Mas se você acha que você é dono da verdade, você não precisa disso. No fundo, você não precisa disso. Se isso fosse algo que não fosse importante para nós, a Bíblia não falaria para nós nos aconselharmos mutuamente, para nós confessar os nossos pecados de uma maneira mútua. A Bíblia não falaria nem em comunhão, porque afinal de contas nós não precisamos de comunhão. Cada um é autossuficiente. Se isso não fosse importante, a palavra comunhão na Bíblia, ela seria obsoleta. Mas não é assim. Deus escolheu a igreja para abençoar a sua vida. Então, por favor, não imagine que você é dono da verdade. E a última coisa, pondo os outros em evidência. Quando eu coloco os outros em evidência, automaticamente eu me coloco na posição que é correta. É melhor você exaltar o outro, não é porque isso é bíblico, é melhor você exaltar o outro e você ficar na sua, esperando que Deus use as coisas, as pessoas, para abençoar a sua vida. Então, se você quer desenvolver a humildade de uma maneira prática na sua vida, admita suas fraquezas, seja paciente com a fraqueza dos outros, esteja aberto a admoestações das pessoas, não imagine que você é dono da verdade e ponha os outros em evidência, porque quando você coloca os outros em evidência, você se coloca no devido lugar. Vamos olhar mais um texto aqui, mais dois na verdade. Romanos 12, 16 diz o seguinte: tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. O texto, ele engloba tudo isso que a gente já falou, Ou seja, tenha a mesma atitude uns para com os outros, não seja orgulhoso, esteja disposto a associar-se com pessoas que na verdade você julga que tem uma posição inferior com relação a você, porque Deus pode usar esse tipo de pessoa para te ajudar, se você for uma pessoa humilde, e não seja sábio aos seus próprios olhos. Não pense que você sabe de tudo. E o outro texto, que é Filipenses, é uma outra carta, é bom que você entenda isso, já é um outro momento, é uma outra carta, mas o ensino, ele não é muito diferente. Humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, na verdade aqui, humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar menos em si mesmo. Pensar mais nos outros. Então, irmãos, às vezes a gente confunde humildade com baixa estima. Não confunda humildade com baixa estima. Tem gente que tem a baixa estima e acha que é humilde. Não é assim. É você pensar menos em si e você pensar menos de si, não é o certo. É você pensar menos em si mesmo. Isso é algo que vai fazer diferença na sua vida, tá? A humildade tem a ver com a relação dela, tem a ver com isso. Às vezes a gente tem muita gente desse jeito na igreja, com baixa estima. Tem muita gente com baixa estima. E aí você não pode falar nada. Qualquer coisa que você fala, a pessoa, ela se machuca, ela se magoa. Mas ser humilde não é ser uma pessoa com baixa estima. Muito pelo contrário. Uma pessoa humilde é uma pessoa equilibrada emocionalmente.
ela é tranquila, ela sabe quem ela é, ela não precisa ficar provando nada para ninguém, ela não tem uma ideia de que ela está lá embaixo, que as outras pessoas estão lá em cima, não, ela sabe quem ela é inteligente, porque ela vai aproveitar o máximo de todo mundo, ela vai aproveitar a coisa boa de todo mundo, porque ela é humilde, aberta para que as pessoas possam abençoar. Vamos concluir a palavra nessa noite. A maioria de nós, e isso talvez inclua você, a maioria de nós pensa que é humilde. Se nós fizéssemos uma enquete aqui hoje, se eu perguntasse para você, você é humilde? Todo mundo ia falar que sim. Todo mundo. E aí é que eu falo, né? Cadê os caras então? Cadê? Aonde estão? É aquele dilema que eu falo para vocês, né, do pessoal que morre e todo mundo que fala, morreu, foi para o céu, Deus levou, ai que bênção, assim, nossa, o inferno está vazio, né, porque todo mundo que morre vai para o céu, né, você pode ir nos velórios aí, pode ficar no velório todo dia, 30 dias, todo mundo vai sair de lá e falar, ai que bom, está na glória com Deus, ai que bênção, aí eu fico pensando, nossa, o inferno é um deserto, porque está todo mundo no céu. A questão de humildade é a mesma coisa, a gente fala assim, você é humilde? A pessoa fala, eu sou. A gente precisa se policiar, porque às vezes a gente está tendo uma autoimagem distorcida de quem a gente é de verdade, porque dificilmente alguém diz o contrário. Quando você é colocado à prova, quando chega um momento mesmo, chega um momento ali de você mostrar a tua humildade, você tem atitudes de humildade? Lá na sua casa, quando existe uma controvérsia, porque o que mais existe dentro de casa é controvérsia, né? Você fala A, a pessoa fala B. Como que é a tua postura? Você é do tipo que sobe nas tamancas? Porque se você sobe lá em casa, é só uma questão de momento e oportunidade para você subir aqui também. Não é mesmo? Não tem diferença. Aquilo que a gente é dentro de casa, uma hora ou outra, a gente vai fazer, a gente vai externar em outro ambiente. Não tem jeito. Então, para você saber se você é humilde mesmo, leva o negócio lá para dentro da sua casa. Como que você é? Como que você reage quando você é colocado à prova na questão de humildade? Quando alguém diz alguma coisa para você, mas como você acha que você é o dono da verdade, você é presunçoso, às vezes você é arrogante, você se arvora para cima da pessoa e fala, aqui não. Se você é assim lá, eu vou dizer um negócio para você. Você não é humilde coisa nenhuma. Você está se iludindo. Você está se enganando a si mesmo. E está dando uma para os outros de que é. Mas no fundo, você não é. E a Bíblia diz, eu preciso ser humilde com todas as pessoas. Analise bem as suas posturas e descubra realmente se você é uma pessoa humilde nas suas relações sociais, dentro da igreja e fora dela. Porque se você não é em casa, você não é na igreja. Se você não é na igreja, muito menos você vai ser lá fora. Muito menos. E aí vem aquele dilema terrível, de muitos crentes nesse mundo, passarem uma imagem lá fora totalmente negativa. Porque são presunçosos, são arrogantes, mas vestem uma máscara de humildade, e na verdade não são. Que Deus te abençoe, e eu espero em nome de Jesus que você analise suas posturas para você chegar a uma conclusão real, se você realmente é humilde, porque na comunhão autêntica, verdadeira, na comunhão que Deus nos propõe, tem que ter humildade. Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos encerrar o nosso culto.